E daí, galera, tudo bem? Pô, hoje eu vou deixar um tema para vocês pensarem junto comigo. Eu tenho a minha posição, mas eu gostaria muito de ouvir, que vocês me mandem mensagens depois, se posicionem a respeito. Eu tenho ouvido, lido, e no apito final nós temos discutido muito sobre time ideal versus time adaptado para o adversário. É um tema recorrente. Eu tenho uma opinião. A minha é de que o time tem que ser definido. Tu tens que ter um time titular. Tu tens que ter os jogadores têm que se conhecer, tem que conhecer a característica de cada um. E isso só acontece tu mantendo um time titular. Porém, esse time tem que estar acostumado a jogar em táticas diferentes, estratégias diferentes, mas os mesmos jogadores. A mudança dos jogadores se dá, claro, por lesão, isso não é isso, mas durante os jogos contra os adversários, quando tu vês, por exemplo, que o Yuri Alberto de centroavante está com dois zagueiros muito rápidos e ele está sozinho, aí tu encosta alguém do lado dele, tira talvez um armador, tira um ponta e encosta alguém dentro dele. O meio campo, vou pegar o jogo do Inter contra o Flamengo, o Aguirre botou o Lindoso, porque em tese ele ajudaria o Dourado na marcação e liberaria os laterais e a criação à frente. Ganhou, mas e se perde? Esse esquema de, não, ele mudou de acordo com o adversário, ele funciona quando tu ganhas. Porque quando tu perdes, tu é chamado de inventor. Eu sou um que chamo de inventor, por quê? Porque eu acho que o time titular tem que ser mantido e mudado durante os jogos. Aí sim tu te adapta, ou melhor, tu busca um antídoto contra o teu adversário, mudando uma peça ou outra. Vou usar de novo o caso do Lindoso. O Lindoso agora contra o Fluminense vai jogar? Claro que não, no meu time não jogaria. Mas se o Aguirre tiver coerência, ele tira o Lindoso. Porque ele disse que ele adaptou o time, ele gosta de adaptar o time ao adversário. O Fluminense não é Flamengo. O Fluminense não vai fazer o que o Flamengo faz, propor o jogo todo o tempo, atacar, ficar com 65% de posse de bola. Não, o Fluminense vai esperar o Internacional. E aí o Lindoso vai jogar? Eu estou muito curioso para saber a escalação. O Internacional ainda não deu. Por isso que eu digo, no meu time seria sempre o mesmo time titular, com variações durante os jogos, mas variações táticas. Essa é a grande diferença. Eu sou da linha do Filipão. O Filipão é antiquado. Não, eu sou da linha do Abel. O Abel não é antiquado, então o Abel é mais moderno. O Abel mantém o time titular dele, ele vai fazendo variações. É isso que eu acho que tem que fazer. Mas é a minha opinião apenas, né? Mesmo lá no apito final, tem os parceiros, tem o Benfica, tem o Sinote, que acham que tem que adaptar o time ao adversário. Eu acho que não, mas isso não é, aliás, não é tese isso, porque quando eu joguei, o time titular era sempre o mesmo, a gente conhecia, eu sabia o perfil de cada um, do zagueiro, do ala, do pivô, eu sabia tudo isso, e eles sabiam a minha. Eu não era bom de marcação, então a gente se protegia e compensava as fraquezas. É assim que eu enxergo o futebol. O Internacional agora contra o Fluminense deve jogar com quem? Com o Caio Vidal. Eu botaria o Caio Vidal do lado do Yuri. E o Tyson tem que jogar mais, pessoal. O Tyson fez um golaço, claro que fez um golaço. Mas eu revi o jogo do Internacional. O Tyson no primeiro tempo não tocou na bola. No segundo tempo fez uma, duas jogadas. Não jogou bem. Quem destruiu o jogo? Edenilson, Patrick e Dourado. Esses jogaram demais. O Yuri tá fora. O cara que faz 3 gols no Flamengo só pode estar sendo observado pelos grandes times da Europa, né? E o Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio vai pegar o São Paulo. São Paulo ontem contra o Palmeiras, se vocês viram. Aliás, São Paulo e Palmeiras. Alguém tem medo desses times aí? Não dá para ter medo, né? O Internacional, eu falo pelo Inter, mas o Grêmio tem outro objetivo no campeonato. O Internacional não pode ter medo de time nenhum. Independente de ter ganho do Flamengo. Não pode ter medo. Vai ter medo de quem? Vai ter medo do Hever dentro da área do Atlético Mineiro, do Alan, volante do Atlético Mineiro, que é um jogadorzinho. Vai ter medo do São Paulo, vai ter medo do Palmeiras? Não pode. O Internacional tem que jogar. Ele tem que botar medo nos outros. O Inter tem time, tem grupo, tem como chegar mais. Para isso precisa fazer o que fez contra o Flamengo. Jogar como time grande, jogar com camisa pesada. O Grêmio vai ter um pepino contra o São Paulo, hein?
O Grêmio está desarrumado, está se arrumando. Você sabe a minha opinião, o Grêmio está se arrumando. O Douglas Costa olha, eu não sei o que é. O Douglas ficou 2 anos na Europa sem jogar nada. Agora está aqui há alguns meses, já não jogou nada ainda. O que é que está vendo com esse jogador? Só pode ser uma coisa, falta de foco. Acho que ele não está focado 100% no futebol. O Grêmio tem um pepino, hein? Se perder para o São Paulo, aí o bicho começa a pegar. Porque aí vira o primeiro turno na zona de rebaixamento. E para sair no segundo turno é outro papo. Mas vamos pensar nesse lance aí do time ideal, adaptado, tal. Vale a pena ouvir a opinião de vocês. A minha, você sabe, sempre um time titular adapta. Durante o jogo, muda a estratégia, mas com os mesmos jogadores. Um abraço.